Layla Scott é uma jovem de 25 anos acostumada com a riqueza e luxo desde o nascimento. Quando ela tinha apenas 7 anos, a sua mãe faleceu. Seu pai não deixou que nada faltasse. A sua amada filha James Scott sempre foi um homem persistente. Portanto, depois de se formar na universidade, canalizou toda a sua energia para o desenvolvimento de seu próprio negócio. Aos 29 anos já ganhou os primeiros milhões, e 13 anos depois aumentou várias vezes o seu capital, mas enquanto ele se preocupava com seus investimentos e margens de lucro, o Sr. James confiou a educação da sua filha aos assistentes, que trabalharam na casa da família ao longo dos anos. Layla não era tão próxima emocionalmente do pai, mas sabia que por conta do trabalho do seu pai vivia confortavelmente. Ela realmente não entendia o que seu pai fazia e não estava interessada. Apenas sabia que fornecia dinheiro suficiente para sustentar todo o seu padrão de vida. Layla não aprendeu a respeitar os negócios do pai. Quando completou 18 anos, tudo o que sabia fazer era gastar dinheiro com viagens e compras. O Sr. Scott tentou conversar com a filha sobre a empresa da família. James queria que Layla trabalhasse em algum cargo lá dentro. Talvez a jovem mudasse de estilo de vida, mas já passou da hora de ensinar a menina alguns valores. Agora ficou difícil mudar a forma como Layla encarava as realidades e dificuldades da vida. Francamente, ela não havia enfrentado muitas dificuldades antes. Tudo se resolveu com a ajuda dos empregados da casa ou com o dinheiro do seu pai. Layla Scott ostentava seus luxos nas redes sociais, pois ela tinha vários seguidores que amavam, e ela gastando rios de dinheiro em compra em um único dia. Vendo que sua filha não iria mudar o seu estilo de vida, resolveu que era melhor a jovem casar com o filho do deputado, o que fortaleceria sua posição empresarial, e lhe daria o apoio político confiável de um genro influente. Certa noite James resolveu conversar com a sua filha, e disse: Layla, minha filha, eu não sou mais jovem. Às vezes o trabalho me deixa muito cansado. Quero ter certeza que você sempre estará bem. Layla não compreendeu o que seu pai estava falando. Então o Sr. Scott falou abertamente: quero que você se case. Tenho um ótimo pretendente perfeito. A jovem achou que era uma brincadeira, mas rapidamente percebeu que o assunto era sério. Layla conhecia esse tal pretendente desde de criança, mas eles nunca foram amigos. A garota não falou nada a respeito, só ouviu calada. Como sua filha não falou nada, achou que ela tinha aceitado a proposta. Então o Sr. James ligou para o seu amigo Sr. Mason Brown e contou o que estava planejando. O Sr. Brown gostou da ideia que seu único filho, Thomas Brown, se unisse à família Scott. Intensificaria suas fortunas. O preparativo do casamento foi um processo longo. Layla não se envolveu na organização. Foi contratado uma cerimonialista que estranhou o fato de um casamento tão caro. A noiva não se interessar da organização. Foi alugado o melhor salão da cidade. Contrataram um excelente chefe italiano. No dia do casamento a alta sociedade estava reunida. O noivo já estava no seu posto. Todos estavam esperando a entrada da noiva, que estava muito atrasada. O Sr. James Scott ficou preocupado e tentou localizar a sua filha, mas nem os seus funcionários conseguiam falar com Layla. Naquele momento, o Sr. James percebeu todo o vexame que passaria na frente de toda a elite da cidade. Sinceramente, jamais imaginaria que sua filha faria isso. O que todas essas pessoas irão pensar de mim? Disse o Sr. Mason Brown. James Scott, constrangido com o ocorrido, resolveu pedir desculpas a todos os convidados. Quando chegou em casa, encontrou a sua filha dormindo como se fosse um dia comum. Mal sabia ela que a partir daquele dia sua vida mudaria tragicamente. Durante a noite, James ficou pensando o que faria com a sua filha, pois queria lhe dar uma lição, já que estava claro que ela não o respeitava. De manhã o Sr. Scott resolveu viajar. Ligou para sua filha e disse que ficaria fora do país por algum tempo, e falou que tinha cancelado todos os seus cartões de crédito, e que o motorista iria buscá-la de tarde, para levá-la para o Nebraska, pois lhe tinha comprado uma casa, e desligou. Layla não teve tempo de perguntar nada ao seu pai. Claro que a jovem tentou ligar para o seu pai, mas ele não atendia. Ela não se importou, sabia que seu pai estava bravo por causa do casamento. Depois tudo voltaria ao normal e voltou a dormir, mas seu plano foi interrompido por uma batida forte e autoritária na porta. O guarda da casa informou que Layla tinha apenas 30 minutos para arrumar as malas. Senão ele mesmo arrumaria, pois ele tinha carta branca. As ordens veio do Sr. Scott. Ele acha que vou morar em uma roça? Gritou Layla com raiva. O segurança entrou em seu quarto e exigiu a colaboração.
Ele falou com autoridade, algo que Layla jamais tinha visto antes. O segurança deixou claro que estava recebendo ordens, e que seu único chefe era o Sr. James Scott, e não ela. Por fim, ela não tinha nenhum outro cartão de crédito ativo. Layla percebeu que dessa vez o seu pai estava falando sério. A jovem ficou extremamente irritada. Chegando na fazenda, ficou desesperada pois estava longe de tudo que ela gostava. Shopping e restaurantes estavam a quilômetros de distância. A casa que seu pai comprou já estava desgastada com o tempo. O segurança tirou as malas, levou para dentro da casa e foi embora. Layla sabia que tinha passado dos limites. Ficou sozinha no que ela só poderia descrever como um lugar horrível. A garota ficou pensativa, teve vontade de chorar, mas o seu orgulho não permitiu. Quando entrou na casa, viu que os móveis estavam velhos, tinha muita poeira por toda a parte. Como ela precisava dormir ao anoitecer, começou a limpar. Como nunca tinha limpado nada antes, estava muito exausta. Só parava para comer e beber água. Quando finalmente a garota tinha acabado de limpar a casa, foi dormir. Na manhã seguinte, uma idosa chamada Vitória bateu em sua porta, levando alguns alimentos. Disse que percebeu que tinha vizinhos novos e, como sabia que a situação da casa estava muito suja, decidiu trazer alimentos, pois quem limpasse essa casa estaria muito cansado. Layla agradeceu e convidou a idosa para entrar. Elas conversaram um pouco. Vitória, percebendo que a jovem estava um pouco triste, falou que a cidade precisava de gente para trabalhar entregando correspondência. Talvez com o emprego a jovem ficaria alegre, pensou a idosa. Layla pensou por um momento e decidiu aceitar, pois não tinha dinheiro nem para comprar comida. No começo não foi fácil, pois as ruas de terra pareciam todas iguais. Com o tempo, já conhecendo a região, terminava o seu serviço de manhã. Um certo dia, quando estava entregando as cartas, avistou uma garotinha na janela. A menina estava com um jeito muito estranho e um olhar triste. Layla decidiu ver o que estava acontecendo. Quando entrou na casa da pequena menina, viu que a casa estava completamente suja, garrafas quebradas e muito mofo. A casa estava completamente abandonada. Como não havia ninguém na casa daquela criança, Layla resolveu levá-la para sua casa. Conversando com a garota, que se chama Emily, descobriu que sua mãe tinha se apaixonado por um caminhoneiro e foi embora. Vitória disse que era melhor ligar para a polícia, mas que por enquanto era melhor ficar com a garota. Após as investigações da polícia, a mãe de Emily foi encontrada bêbada e disse que não se importava com a filha. Por esse motivo, o juiz decidiu que era melhor a mulher perder a guarda da criança, então colocaram a menina para adoção. Layla decidiu adotar a Emily, pois ela já amava aquela doce menininha. Depois de um tempo, um carro luxuoso parou em frente da sua casa. A jovem sabia quem era, saiu correndo gritando: "Papai estava com saudades." Essa reação fez James se surpreender. Esperava que a filha lhe recebesse mal, mas percebeu que sua atitude fez Layla perceber o que é a vida real. O Sr. James Scott estava arrependido de ter arranjado um casamento forçado para a filha, e pediu perdão. Layla o perdoou, e lhe apresentou a Emily como sua filha. James adorou a menina, ela era doce e educada. O Sr. Scott convidou as duas para morar com ele novamente. O que achou dessa linda história? Inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Até a próxima história.